Olá, meu nome é Vânia, e o relato a seguir aconteceu em 1965. Meu pai era um cidadão normal de uma cidade pequena em Pernambuco. Já a minha mãe era de uma tribo indígena. Os dois tiveram que fugir juntos, pois a tribo da minha mãe não aceitava um relacionamento amoroso com forasteiros. Minha mãe diz que antes de fugirem, o chefe da tribo jogou uma maldição em minha mãe, e segundo ela, essa maldição foi quem levou a vida do meu pai posteriormente. Segundo as histórias que minha mãe contava, a tribo dela fazia bastante oferendas para várias criaturas que não são desse mundo. As oferendas serviam para a tribo não ser atormentada por essas criaturas, e para obterem conhecimentos medicinais contra doenças. Era difícil imaginar tais coisas no meio da mata, porém minha mãe contava a história com tanto fervor e veracidade, que ela ficava abatida só de lembrar de algumas coisas. Segundo a minha mãe, as oferendas eram feitas apenas à noite, somente os adultos poderiam presenciar, mas uma vez ela conseguiu ir escondida dos adultos, pois ela tinha bastante curiosidade para saber o que eles iam fazer no meio da mata à noite. As oferendas eram comidas tradicionais da tribo, algumas ervas, e às vezes sempre que nasciam alguma criança com deficiência, ela era oferecida como oferenda após o nascimento. E justo nesse dia eles estavam levando uma criança com os pés deformados para ser uma oferenda. Eles chegaram até uma caverna no meio da mata, deixaram as oferendas no chão, fizeram um ritual curto de aproximadamente 15 minutos. Depois eles voltaram para a tribo. Minha mãe continuou escondida, porém voltou junto com os adultos. Mas antes da caverna sair da vista dela, ela escutou passos bem pesados na entrada da caverna, e o choro que ela escutava da criança no chão da caverna foi virando gritos de agonia. Até parar alguns segundos depois, ela viu uma silhueta de um lobo, porém o lobo estava andando em pé, ele era corcunda e bem peludo. Ela não pensou duas vezes e voltou correndo para a tribo. Após meus pais fugirem da tribo para viver o amor entre eles, eles fizeram a sua vida na cidade vizinha, em um sítio, e começaram a viver da plantação. Eu nasci no ano seguinte após a fuga deles. Após eu completar 10 anos, minha mãe começou a ter fortes dores de cabeça, como nunca havia sentido antes. As dores de cabeça vinham de repente. Duravam cerca de 30 minutos, e depois passava com uma voz no final. Minha mãe dizia que a voz falava: "O dia está próximo." Ela sempre alertava o meu pai, para ele ter cuidado quando ela tinha essas dores de cabeça, pois ela de alguma forma sabia que tinha algo a ver com a maldição lançada sobre eles quando eles fugiram. Ela sempre pedia para ele não ficar até tarde da noite fora de casa, e muito menos saíam para visitar amigos próximos. Por bastante tempo eles deixaram de sair por causa da preocupação da minha mãe. Após algum tempo, meu pai não estava mais aguentando essa vida, ele dizia que parecia um tormento. Foi então que ele chamou seu irmão para pescar. Eu gostava demais do tio Sebastião, ele sempre brincava comigo, e sempre me dava bastante fruta para comer. Quando eu estava com ele era sempre uma felicidade imensa. Quando o tio Sebastião chegou em casa, minha mãe teve uma dor de cabeça terrível, e dessa vez ela quase desmaiou de tanta dor. Meu pai pensou que fosse alguma cena da minha mãe, pois ela estava brava porque meu pai iria pescar junto com meu tio. Eu fiz um escândalo enorme para poder ir com eles, afinal meu tio estava junto, e eu já estava cansada de ficar em casa. Depois de muita insistência, minha mãe deixou eu ir com eles. Minha mãe fez apenas uma exigência para eles, e foi para que voltassem antes do anoitecer. Minha mãe conta que após sairmos, ela escutou uma voz dentro da sua cabeça, porém essa voz falava algo que ela não entendia. Ela interpretou que a voz estava tentando alertá-la. O dia de pescaria foi maravilhoso. Meu pai e meu tio me ensinaram a pescar, e com a ajuda deles eu pesquei o meu primeiro peixe. A felicidade era tanta que eu nem estava mais ligando para os pernilongos.
À tarde assamos e comemos alguns peixes. O dia foi tão produtivo que a hora passou bem rápida, e não notamos o anoitecer chegar. Foi então que meu pai e meu tio se atentaram ao horário e começaram a arrumar as coisas para voltarmos. Porém, quando estavam arrumando as coisas, nós escutamos alguns passos pesados vindo pela floresta. Meu pai pensou ser algum urso na hora, porém quando ele encarou a fera, ele falou para meu tio me proteger e correr o mais rápido possível. A criatura era um lobisomem, era bem corcunda, com uma parte das pernas curvadas para trás, uma pelagem escura e dentes e garras afiadas. Meu pai tentou correr, mas eu vi claramente a fera saltando para cima dele, arrancou o braço do meu pai com uma única mordida, e depois arranhou o peito dele tão fundo, que dava para ver o sangue jorrar do seu peito. Eu fiquei paralisada e comecei a gritar de desespero. Foi então que a criatura me olhou nos olhos, e começou a vir em minha direção. Meu tio me puxou e começou a correr, porém meu medo era tanto que eu não conseguia movimentar minhas pernas. Ele me pegou no colo e começou a fugir da fera. Porém a criatura nos alcançou muito rápido e cortou as costas do meu tio com sua garra. Meu pai estava agonizando no chão, e quando ele viu que o lobisomem iria me matar, ele gritou chamando a atenção da criatura. Foi então que a criatura foi lentamente em direção ao meu pai, e matou ele mordendo e comendo as vísceras em seu peito. Meu tio ferido usou esse tempo que meu pai conseguiu para fugirmos. Ele estava agonizando de dor, porém ele corria e me arrastava para me manter a salva. Foi quando escutamos o uivo do lobisomem. Era um uivo bem fino, que só de lembrar eu me arrepio até hoje, e a criatura começou a correr a toda velocidade atrás de nós. Quando chegamos perto do sítio, a criatura nos alcançou, e meu tio mandou eu entrar em casa enquanto ele distraía a criatura. Ele falou que me amava, e essas foram as últimas palavras dele. Até a criatura dilacerar todas as partes do seu corpo, ele agonizava a cada rosnada da criatura. Quando eu entrei em casa, tranquei as portas o mais rápido possível, e no quarto, a minha mãe estava agonizando de dor de cabeça. Parecia que ela não estava consciente. Ela dizia agonizando: "Está se cumprindo, a maldição está se cumprindo." Com muito custo eu consegui fazer com que ela ficasse consciente, e disse que estávamos sendo atacadas. Foi então que ela disse que teve um sonho, e nesse sonho ela matava o meu pai e meu tio, e estava próxima ao sítio. Foi então que ela ligou todos os pontos. A maldição que o chefe da tribo lançou sobre eles estava se cumprindo. Uma criatura de outro mundo levou o amor da vida dela e o cunhado, e ela foi obrigada a presenciar tudo isso por um sonho, tendo a mesma visão da criatura. Ficamos com medo da criatura entrar e nos matar. Não conseguimos dormir durante a noite, porém nada aconteceu. Quando o dia amanheceu, não restou nenhuma parte do corpo do meu tio e nem do meu pai. Havia apenas sangue no local onde se encontravam os corpos deles. Minha mãe acredita que o lobisomem é o mesmo que ela viu quando criança, nos rituais da vila dela. Fiquei bastante traumatizada com esse episódio, pois não é comum uma criança ver tanto sangue e mortes marcantes e brutais. Hoje eu melhorei com bastante terapia, porém, antes de descobrir a terapia, eu tive bastante sequela psicológica com essas lembranças. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Caso queira compartilhar a sua história, nos envie um e-mail, o mesmo vai estar na descrição do vídeo. Até mais!